Eu quero abrir com vocês lá no Antigo Testamento, no livro chamado de um dos profetas menores, que é o livro de Jonas. Amém? Vamos abrir no livro de Jonas, capítulo 1, de 1 a 4, é a palavra que nós iremos meditar. Jonas 1, de 1 a 4, está dizendo assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor, a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença de quem? Do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Amém? Então até aí que eu gostaria de fazer a leitura, que é o versículo de número 4. Vamos agradecer a Deus por essa palavra? Quem quer agradecer comigo, diga amém. Amém? Senhor Pai, Deus maravilhoso, estamos aqui na tua presença. Que presença maravilhosa, quando nós abrimos os nossos lábios para falar contigo, mas também quando nós louvamos o teu nome. O Senhor se manifesta na nossa vida e no nosso meio. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nós acabamos de lê-la. Que o teu Espírito venha falar conosco, nos ensinar e colocar em prática esta palavra que é poderosa para as nossas vidas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Quem puder assentar, por favor, tome o seu assento. Aleluia. É bom falar de Jonas. Eu creio que a maioria de nós já ouviu alguma mensagem sobre Jonas. Mas melhor ainda é nós pegarmos a palavra de Deus, que diz que ela é viva, que ela é eficaz, que ela conhece as intenções dos nossos corações, e aplicá-la na nossa vida, naquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Jonas, segundo a palavra de Deus aqui, diz que ele era filho de um homem chamado Amitai. E a palavra do Senhor, no versículo de número 1, diz que diretamente Deus direcionou a palavra, a voz dele, a este homem chamado Jonas. E ele tinha uma missão interessante, uma missão importante, uma missão que Deus só dava e só dá para aqueles que ele quer usar, que ele tem um objetivo a alcançar. Jonas estava aqui na qualidade de receber a palavra do Senhor, de receber a ordem de Deus e de executá-la. E ele estava na qualidade de quem? Nós sabemos muito bem que o Antigo Testamento nos mostra, nos enfoca esse tipo de pessoa, ou esses tipos de pessoas. Ele estava na qualidade de um profeta. O que era um profeta no Antigo Testamento? É aquele que, é claro, servia a Deus e que estava buscando a Deus diariamente na sua vida, mas também que recebia visões, revelações e a própria palavra de Deus dentro do seu ser. E aí então que ele recebia não era só para ele guardar para si próprio, ele deveria ser o emissário, aquele que levaria a palavra de Deus, exortando, edificando, consolando e fazendo com que as pessoas se consertassem, que as nações, que as famílias ou aqueles que era direcionado à palavra se consertassem e voltassem para Deus e servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus. Este era o propósito do profeta, era receber e era transmitir o propósito e a vontade do Senhor. E a vontade de Deus era para quê? Para que Jonas saísse da sua terra, saísse do lugar onde ele vivia e fosse até um lugar chamado o quê? Nínive, uma nação chamada a nação ninivita, que o último versículo do último capítulo deste livro de Jonas vai dizer que era uma nação
com aproximadamente 120 mil pessoas. Então era a nação razoavelmente naquela época grande, vasta de pessoas, uma nação rica, mas que estava vivendo fora do propósito de Deus, servindo a outros deuses, fazendo coisas bárbaras, coisas sanguinárias. E Deus agora levanta quem? Jonas, o profeta, para ir até esta nação. Mas infelizmente, Jonas, ele foi teimoso. Jonas foi desobediente. Podemos dizer que Jonas até deu ouvido por um lado, mas pelo outro lado não fez se cumprir a voz e a determinação de Deus. E quando eu olho para esta atitude de Jonas, me vem uma pergunta dentro da minha mente, que é uma pergunta que talvez vocês já escutaram muitas vezes falar desta palavra, e que nós podemos fazer uma pergunta para mim, eu que estou trazendo a mensagem individualmente, mas também coletivamente para nós. O que é procrastinar? Que palavra difícil, né? De ser falada, procrastinar. O que é procrastinar? Procrastinar, no significado da raiz da palavra, é você adiar algo que deve ser executado, algo que deve ser feito, ou adiantar algo que deve ser feito. Então, se você atrasar algo ou adiantar algo que deve ser feito no exato momento, você está procrastinando. A pergunta para nós é: o que é procrastinar? Segundo o texto, a palavra de Deus aqui relacionado à vida de Jonas, sabe o que é procrastinar? Primeiro, é fugir do propósito divino. Olha o versículo de número 3. Mas Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, e diz: Jonas, levanta-te, desce à cidade, desce à nação ninivita, desce até o rei, desce até aqueles que são liderados, e anuncia que se eles não converterem, eu irei mandar juízo a esta nação, a esta cidade. O que aconteceu? O versículo 3 diz: mas o que aconteceu com Jonas? Se levantou a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Ou seja, ele fugiu para uma direção aversa, ele fugiu para o outro lado. Ele saiu do propósito de Deus. O que é procrastinar? É eu, é você, é nós fugirmos do propósito que Deus tem para a nossa vida. Qual era o propósito de Deus na vida de Jonas? Usá-lo, encaminhá-lo a cumprir a determinação do Senhor. E infelizmente existem pessoas que estão sendo abençoadas por Deus e elas estão adiando o propósito de Deus na vida delas. Adiando qual propósito? Primeiro, um dos propósitos que eu percebo na vida de muitas pessoas: Deus usa alguém no dom profético, Deus usa alguém para aconselhá-la, Deus usa alguém para pregar o evangelho para determinada pessoa, e ela fica adiando: hoje eu não vou receber a Cristo no meu coração, hoje eu não vou fazer a obra, hoje eu não vou evangelizar, hoje eu não vou à igreja, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou ajudar o meu parente. Existem N desculpas que esta pessoa foge do propósito de ser usada para abençoar outra pessoa. Olha aqui que em Lucas capítulo de número 19, versículo de número 10, vai dizer a nós. Lucas capítulo de número 19, versículo 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, esse é o tempo que nós precisamos de entender o propósito de Deus na nossa vida. A história aqui está falando de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu vivia uma vida dissoluta, vivia uma vida fora do propósito de Deus, mas um dia chegou o momento de Zaqueu ser alcançado por quem? Por Jesus. Ele subiu até uma árvore, e quando ele estava lá em cima da árvore, Jesus passava. Jesus parou e chamou a atenção, disse: Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje me convém para pousar na tua casa. Versículo 9 diz assim: hoje veio salvação a esta casa, porque também
este é filho de Abraão. Ou seja, foi o exato momento que Deus tinha para cumprir o propósito na vida de Zaqueu. Mas existem pessoas que estão o quê? O averso deste versículo nós acabamos de ler. Pois o Filho do Homem veio buscar, é o tempo, e salvar o que se havia perdido. Existem pessoas que estão procrastinando o propósito de Deus, que estão fugindo do propósito de Deus, pessoas que são chamadas para pregar, que são chamadas para evangelizar, que são chamadas para servir a Deus, que são chamadas para receber a Cristo no coração, que são chamadas para fazer alguma coisa em prol da sociedade, e elas estão o quê? Se escondendo. Elas estão deixando de serem o quê? Usadas, de serem abençoadas. Não pense vocês que quando alguém não colabora na casa de Deus, vindo na casa de Deus, ofertando na casa de Deus, elas estão talvez se rebelando contra a igreja, se rebelando contra Deus. Sim, elas estão se rebelando, mas acima de tudo, elas estão adiando um propósito maravilhoso que Deus tem na vida delas. Jonas poderia ter feito o contrário. Qual é o contrário? De entender o chamado, de entender a voz de Deus e ido até Nínive, ido até aquela nação, ido até aquele povo e anunciado. Mas ele propôs no coração: não é tempo, não é a hora, não chegou o momento, não estou preparado, Sempre tem as desculpas. Não estou preparado para receber a Cristo, não estou preparado para ser usado, não estou preparado para tocar, não estou preparado para ajudar as pessoas, não estou preparado para visitar. E aí a pessoa vai adiando e deixando dela mesma ser abençoada. A palavra que eu tenho para os meus irmãos é: vamos deixar de procrastinar, vamos entender o propósito de Deus. E o propósito de Deus é nós pararmos de fugir e entendermos o que Deus tem na nossa vida, porque quando nós entendemos, as coisas de Deus tornam-se mais fáceis para nós, a bênção de Deus chega mais rápido na nossa vida. E aí sabe o que acontece? Deus, Ele resolve, porque Ele sempre está disposto a usar você, a usar a mim, e o nome dEle vai sendo glorificado e vai alcançando propósitos através da minha vida e alcançando outras vidas no nome maravilhoso de Cristo Jesus. Amém? O que é procrastinar? Primeiro, é fugir do propósito divino. Vou ler de novo para vocês entenderem. Mas Jonas levantou-se para ir aonde? A Nínive? Não. Para a fim de fugir de diante da face de quem? Do Senhor, para Tarsis. Eu me lembro aqui, queridos, sabe de quê? Daquele grande dia, minhas queridas. Do grande dia. Quando o Senhor, através do seu arcanjo, tocar a trombeta, que é o dia do arrebatamento, e aí aqueles que estão preparados, aqueles que não fugiram do propósito, ouvirem o soar da trombeta, e aí diz a palavra do Senhor, que os que estão mortos vão ressuscitar, os que estão vivos também vão receber um corpo de glória, e aí vão formar uma grande multidão, e encontrar com o Senhor nas nuvens, e a Bíblia fala, vão estar com Ele para sempre. E aí, no nosso ver, o que vai acontecer? A porta da graça vai se fechar. A porta da graça vai se fechar, e aí muitos que estão fora da casa de Deus, que estão fora da aliança com Deus, vão começar, a queixar-se, aí não vai ter mais desculpa, vão fugir do propósito, vão procrastinar, porque vão ficar, adiando o propósito de Deus. E aí vão tentar, podemos fazer essa comparação, bater na porta, como as 10 virgens, lembra das virgens? 5 prudentes, 5 insensatas, as que ficaram adiando, não trazer o azeite. O que aconteceu quando o noivo se apresentou à meia-noite? As que estavam preparadas entraram, as outras foram comprar, e quando voltaram, deram de cara com o quê? Com a porta aberta. Com a porta o quê? Fechada. A palavra para vocês, para mim, para nós nessa noite, eu creio numa coisa, irmãos, que é claro, quem não veio vai deixar de ser abençoado, com certeza de receber, mas esta palavra nessa noite é para nós. Aleluia. Essa palavra Deus está preparando é para nós, é nós deixarmos de adiar as coisas do Senhor na nossa vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus para nós é: se nós entendemos o propósito, nós não vamos ficar adiando mais nem um segundo do que Deus
tem para fazer por intermédio das nossas vidas. Quem pode dizer glória a Deus e aleluia? Diga glória a Deus e aleluia. O que é procrastinar? É fugir, primeiro, do propósito divino. Segundo, é prejudicar quem está ao nosso redor. Se nós ficarmos adiando as coisas de Deus se realizarem na nossa vida, procrastinando tudo, nós vamos prejudicar quem está ao nosso redor. Quer um texto aí para comprovar? Versículo 4 está dizendo: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez do mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha o versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem o seu peso. Jonas, porém, descansava ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. Jonas estava preocupado com nada, queridos e queridas. Ele queria procrastinar, ele queria viver uma vida longe do propósito de Deus. Mas aí tem um porém. Jonas estava prejudicando as pessoas, porque o navio, independente de Jonas entrar nele ou não, o navio tinha que chegar até onde? Até Tarsis. Saía de Jope e ia para Tarsis. Era a linha do navio, era o percurso do navio. Os marinheiros tinham que trabalhar, por mais que não era todo dia. Vocês sabem muito bem que o mar está bravio, o navio tem um percurso dele, o navio tem que sair tal hora e chegar tal hora. E aí o que aconteceu? Por causa de Jonas, está procrastinando algo de Deus na vida dele. O que estava acontecendo? Ele estava prejudicando todos os que estavam dentro da embarcação. Por isso que tem pessoas, eu vou dar um exemplo, que ela vai procrastinando o que Deus tem para fazer através da vida dela, dela consertar determinadas coisas, dela deixar determinados pecados, dela tampar as brechas na vida dela, e ela prejudica. Sabe qual é a primeira pessoa? Se é casado, casada, prejudica o cônjuge. O cônjuge, porque é outra metade, é o primeiro, a primeira a ser afetado, a receber o reflexo daquela pessoa que está fugindo do propósito de Deus. Segundo, os filhos. Aí você vai percebendo que todos que estão ao redor daquela pessoa, se é um patrão, os funcionários vão sendo prejudicados. Aqui você vai perceber, quem concorda comigo, diga amém, amém? Aqui você vai perceber que toda a tripulação viram que alguém que estava dentro daquela embarcação estava prejudicando. Por quê? Porque esta pessoa que estava lá no porão dormindo, estava pegado no sono, tranquilamente, chamado Jonas. Ele era a causa de Deus ter mandado um maremoto, ter mandado ondas bravias para sacudir aquele navio. Até que então eles ouviram sussurros, porque Jonas tinha comentado que ele era hebreu, que ele era servo de Deus, e aí chegaram até ele e perguntaram: quem é você? Qual é a tua terra? Qual é a tua crença? Olha o versículo 9, ele respondeu: eu sou hebreu, tema ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aí eles começaram a entender: se Deus fez o mar e fez a terra, fez tudo, e esse rapaz serve a Deus, a causa de estar acontecendo, de nós quase sucumbirmos, morrermos aqui, esse rapaz, ele está afetando a nós, porque ele está adiando o propósito de Deus na vida dele, aleluia. Eu quero que vocês prestem atenção, sejam bocas de Deus, para chegar para alguém mais chegado de vocês, que pode ser o esposo, a esposa, o filho, a filha, o parente, que vocês estão vendo, que eles estão fugindo do propósito de Deus, e falar: olha, você está passando isso, alguém da tua família está passando isso, porque você está procrastinando a obra de Deus na sua vida. Seja uma boca de alerta, meu irmão, minha irmã. Deus vai te usar para poder alertar esta pessoa, e eu creio que Deus vai trabalhar, e esta pessoa vai entrar no trilho do propósito de Deus, e vai parar de afetar outros, para que Deus possa cumprir o desejo dele de usar esta pessoa para a glória do nome dele. Está entendendo? Quem está entendendo aí, diga amém. Diga amém. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Primeiro, o que é procrastinar? Fugir do propósito de Deus divino. Segundo, é prejudicar quem está ao nosso redor. E terceira e última coisa que eu percebo
que nós precisamos aprender é como sair deste quadro. Primeira coisa que eu percebo, para nós sairmos do quadro de ficar adiando e as coisas se amontoarem para nos prejudicarem, os que estão ao nosso derredor, de não cumprir o desejo de Deus, que nós podemos fazer é clamar o socorro que vem do Senhor para a nossa vida. Olha o que fizeram com Jonas. Viram que Jonas era a causa, pegaram ele e arremessaram ele dentro das águas do mar. O vento acalmou, as águas se acalmaram, o navio continuou andando, continuou no percurso de sendo velejado tranquilamente. E aí, o que aconteceu? Veio um grande peixe e engoliu a Jonas. Agora Jonas, que estava dormindo numa tranquilidade, percebeu que ele estava totalmente errado do propósito de Deus. E ele precisava tomar uma atitude. Qual foi a atitude? Lá no capítulo 2, no versículo de número 1 diz: orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Então ele viu que para ele sair do estado de procrastinação, de adiamento das coisas que ele deveria executar, era clamar ao Senhor. Você tem que clamar ao Senhor para Deus mudar esse quadro na sua vida. Eu preciso clamar. Alguém que está vivendo nisso precisa de clamar, porque nós sabemos muito bem que o nosso socorro vem de quem? Daquele que pode acalmar o mar, daquele que pode nos tirar da circunstância da boca e do ventre do peixe. O clamor faz com que a mão de Deus comece a agir poderosamente para a nossa vida, amém? Você quer ver a solução? Clame por socorro, e o socorro vem do Senhor. Segunda coisa, fazer a vontade de Deus. Para você ver essa circunstância se ajustar na sua vida, você tem que fazer a vontade de Deus, não tem jeito. Pode correr a vida toda, mas vai chegar uma hora que Deus vai encurralar a pessoa, que a pessoa vai descobrir e vai confessar totalmente: a vontade de Deus precisa ser tudo para mim. E foi isso que Jonas, ele, da entranha do peixe, reconheceu. Ele diz assim, olha o versículo 4, e diz: eu disse, banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Ele entendeu que em Deus deveria ser cumprido a vontade de Deus na vida dele, ele deveria cumprir a vontade. Meu irmão, minha irmã, não, venha o que vier na tua vida, faça a vontade de Deus, não importe o que esteja acontecendo com você, fazer a vontade de Deus é muito mais do que você agradar a homens. Quem está entendendo, diga glória, amém? Terceira e última coisa, para resolver o problema de procrastinação, você precisa pedir ao Senhor para controlar áreas da sua vida que estão prejudicadas, áreas da nossa vida que foram prejudicadas e está nos fazendo andar desta maneira, que é adiar aquilo que precisa ser feito na nossa vida. Uma das coisas que nós adiamos se chama tempo, que nós descontrolamos a nossa vida é o tempo. Tem pessoas que têm tempo para tudo, estou dando um exemplo que é o tempo. Tem tempo para tudo, mas tempo para estar na presença de Deus não tem. Tempo para vir ao culto não tem. Tempo para orar não tem. Tempo para ler a Bíblia não tem. Tempo para conversar algo útil, algo edificador com alguém, aconselhar alguém, orar com alguém. Não tem tempo para mandar um text message para quem não vem na casa de Deus. Estou contando o nosso contexto. O controle do tempo, perde o tempo. Tem tempo para tudo, ou até mesmo passa desapercebido o tempo nas coisas que ela precisa de colocar, de ajustar, e ela vai adiando, e o tempo nunca é colocado em controle. Agora imagina, se você pega o tempo e pega diversas áreas na sua vida que estão em descontrole, que você não tem como controlar, e estão tornando-se uma bola de neve. Nesta noite você precisa falar com Deus. Deus, entra nas áreas da minha vida que estão sendo procrastinadas, que estão descontroladas, que eu não tenho como controlá-las. E aí sabe o que vai acontecer? Deus
que está olhando para nós, que quer controlar a nossa vida, que quer regularizar as coisas na nossa vida, ele vai entrar e ele vai começar a ajustar tudo na nossa vida e nós vamos parar de adiar ou de adiantar fora do tempo as coisas que devem estar no tempo de Deus na nossa vida. Quem está entendendo, diga aleluia, diga glória a Deus nesta noite, amém? Aleluia. Terminando, teve um dia que eu preguei uma mensagem na igreja que eu estava pastoreando, falando sobre, lá em Eclesiastes, vocês vão até lembrar do texto que fala que há tempo para todo o propósito da parte de Deus, tanto para as coisas que estão, acima da terra como embaixo do sol. Lá fala, há tempo para tudo, para morrer, há tempo para nascer, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para tudo, para ficar triste, para ficar alegre, há tempo, segundo o escritor aos Eclesiastes, no capítulo 3, que é Salomão, ele fala que tem tempo para tudo. Então isso nos mostra, relacionado ao tempo, que quando nós estamos fora, desta questão de procrastinar e nós estamos regularizados, Deus está no controle da nossa vida, o tempo torna-se um amigo nosso, não um vilão na nossa vida. Um tempo vai nos ajudar a tudo. Você vai ter tempo para chegar no trabalho, vai ter tempo para lanchar, vai ter tempo para vir à igreja, vai ter tempo para orar, vai ter tempo para visitar alguém, tempo para telefonar, tempo para poder usar o seu telefone. Tudo que torna-se desregulado na nossa vida, isto é a procrastinação, é a falta de pedir a Deus para Deus entrar e controlar as áreas da nossa vida. Por isso, quando eu preguei aquela mensagem, eu percebi que tinha uma irmã que ela, quando eu terminei o sermão, ela não gostou do meu sermão. Sabe por quê? Porque esta pessoa sempre chegava atrasada na igreja. Ela era atrasada, todo culto chegava atrasada, todo culto estava atrasado na igreja. E estou dando um exemplo de muitos que poderão estar descontrolados na nossa vida. Ela chegava atrasada e quando Deus me usou para pregar a palavra, ela não gostou de falar que tem que ter tempo, as coisas de Deus têm que ser colocadas no nosso tempo como prioridades também. Ela não gostou da mensagem, mas foi dado o recado, que nós precisamos de deixar de procrastinar a questão do tempo na nossa vida e regularizar as questões relacionadas à nossa vida. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Só Deus pôde fazer isso na vida de Jonas. E eu gostaria de deixar esse sermão para vocês e que vocês entendam que existem áreas na nossa vida, na vida das pessoas, na vida de vocês, na minha vida, que nós precisamos de dar um basta para a procrastinação nessas áreas. E nós precisamos de falar, Senhor, eu preciso de pedir a Ti que venha fazer com que o propósito do Senhor seja executado na minha vida. Senhor, eu preciso de deixar de prejudicar, de eu ser mais beneficiário para a vida das pessoas do que prejudicar, porque eu estou adiando algo na minha vida que eu deveria estar sendo útil, que eu deveria estar te glorificando. E outra coisa, para você ver a procrastinação sendo resolvida, clame ao Senhor. Peça a Ele para entrar nessas áreas da sua vida. E aí você vai ver, querido, que você vai ter uma vida equilibrada, uma vida controlada, que você vai ter uma vida de qualidade. Quem não quer ter uma vida de qualidade? Quem não quer ter uma vida de qualidade? Todos nós. Você quer chegar na casa de Deus, sentir a presença de Deus lá quando começa a abrir o culto. Você quer vir aqui e ver os irmãos e abraçar todo mundo e ser correspondido. Isso é vida de qualidade. Você quer estar lá no trabalho e você receber aumento, de você ser abençoado, de você realizar os teus sonhos. Por isso, nesta noite deixemos de procrastinar áreas na nossa vida que Deus quer entrar, regularizar e usar a nossa vida para ser bênção na vida de outros. Na vida do cônjuge, na vida da igreja, aleluia, na vida dos filhos, na sociedade do modo geral. O crente precisa ser mais bênção do que maldição, ser mais bênção para poder semear do que colher. É isso a vida do crente. A melhor coisa é dar do que receber, aleluia. Eu quero ser mais bênção do que as pessoas serem mais bênção para mim. Quem concorda com essa palavra, diga glória a Deus e diga aleluia. Quem entendeu?